Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e este programa tem uma particularidade com o convidado e hoje damos início à recepção de todos os partidos políticos com vista às eleições legislativas do próximo dia 10 de março. Não há nenhum agendamento especial, a ordem com que vamos receber, portanto, os partidos políticos é uma ordem pura e simples de agendamento e conveniência tanto do programa como dos intervenientes ditos partidos políticos, mas hoje temos de dizer que começamos de facto com alguém que muito provavelmente será o representante com mais anos de currículo na nossa democracia que possamos ter à mesa destes programas e vem na representação do PCP, mas vem em representação da CDU, como é óbvio. Falamos do professor Dr. António Filipe, que é uma das caras que todos nós, de alguma forma, várias gerações, estamos familiarizados de o ver no Parlamento. E muito obrigado por nos permitir conversar um bocadinho e, acima de tudo, e, de facto, numa altura em que muitas pessoas começam a questionar que tipo de democracia é que nós temos, parabéns por estes 33 anos a que se dedicou ao Parlamento. E a pergunta que eu tenho a fazer é, muito recentemente o povo disse que queria uma estabilidade governativa. Eu penso que o povo dar uma maioria absoluta a um determinado partido é um voto de confiança. Nem 2 anos esta legislatura fez. E vamos para eleições. Seria expectável? Eu queria... Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Estou aqui com todo o gosto e queria saudar os nossos telespectadores. E, de facto, eu diria que em princípio não. Ou seja, não era de esperar que ao fim de 2 anos uma maioria absoluta se desmoronasse. Mas foi um facto, aconteceu e desmoronou-se por demérito próprio. Ou seja... Está bem que não é a primeira vez que uma maioria absoluta se desmorona, enfim, referiu a minha antiguidade na vida política, e de facto houve outras situações em que maiorias absolutas não chegaram ao fim da legislatura, se bem que de um só partido é a primeira vez que isso acontece, uma maioria absoluta de um só partido, e é tanto mais imprevisível quando se apresentou dizendo que não iria fugir ao diálogo, que reconhecia que as maiorias absolutas não eram muito populares e que, portanto, ia ter uma postura diferente de outras maiorias absolutas que conhecemos no passado e que não deixaram saudades. Mas não foi isso que aconteceu. E, portanto, o que nós verificámos foi que, se bem que tenha sido uma maioria absoluta obtida em circunstâncias muito particulares, através de uma operação de vitimização do Partido Socialista, que seria uma história, enfim, provavelmente longa de contar, todo o processo que levou à admissão do anterior governo de António Costa, e à decisão presidencial de dissolução da Assembleia da República, mas, independentemente disso, essa maioria absoluta foi um facto, prometeu uma estabilidade governativa, o que não quer dizer que seja estabilidade política, uma coisa é a estabilidade governativa, em que o governo permaneça e haver uma instabilidade política e social muito grande. E, de certa forma, era isso que estava a acontecer, porque nós tínhamos situações de grande insatisfação em vários setores da sociedade portuguesa e depois tínhamos aí um governo que se ia desfazendo, um governo com sucessivas demissões de membros do governo pelas mais diversas situações, mas nunca situações muito edificantes. E, inclusive... Quem já dissesse que já havia motivos mais do que suficientes. Mais do que suficientes, de facto. Era um governo que estava a esboroar. E até que se chegou à gota d'água, muito relevante, não é uma gota d'água, não foi uma coisa insignificante. Foi de um facto, tsunami. Exatamente, mais isso.
e que levou, de facto, a esta situação, que é uma oportunidade que os portugueses têm, de facto, para corrigir uma situação relativamente anómala, que foi aquela maioria absoluta nas circunstâncias em que foi obtida, no fundo, criar uma situação política que obrigue a que, em Portugal, se processe um pouco como em outras democracias, em que não há um poder absoluto, em que nós vemos muitas situações do mundo fora em que os governos são obrigados a negociar. Vários partidos são obrigados a negociar não apenas soluções governativas, mas mesmo as medidas políticas, que aliás era aquilo que aconteceu quando o Partido Socialista não tinha maioria absoluta, era o único partido do governo, não é? Não houve, entre 2015 e 2022, não houve nenhuma coligação do governo, houve um governo do Partido Socialista, só que era obrigado a negociar medidas concretas com outros partidos, idealmente com o PCP, algumas medidas algumas delas até propostas pelo PCP, muito relevantes, e o Partido Socialista às vezes com muito custo, mas lá aceitou. A própria solução governativa, a própria solução governativa, a porta aberta por Jerónimo de Sousa. Sem dúvida. E, portanto, já António Costa tinha dado os parabéns a Pedro Passos Coelho, quando Jerónimo de Sousa veio dizer que o Partido Socialista podia formar governo, na medida em que o nosso objetivo naquela altura, fundamental, era interromper a governação PSD-CDS. Isso é um facto e isso é natural em democracia, não é? Em Portugal, os governos têm um pouco aquela ideia de que não podem ser contrariados, não é? E nós até chegámos a assistir, com António Costa, situações em que, perante a possibilidade de ser aprovada uma medida contra a opinião do governo, lembro, por exemplo, quando esteve quase a ser aprovada a baixa do IVA da eletricidade, ou quando esteve quase a ser aprovado a contagem do tempo de serviço, do reconhecimento do tempo de serviço prestado pelos professores, em que o Primeiro-Ministro ameaçava demitir-se, ou seja, quase um pouco houve alguém que chegou a usar a expressão agarrem-me se não eu demite-me. Mas não acha que no ano em que vamos celebrar 50 anos do 25 de Abril, a nossa democracia atingiu provavelmente um dos seus pontos mais baixos? Eu acho que o regime democrático as instituições é o Presidente da República. Nós já passámos por situações de crise política e a democracia tem virtualidades que permitem superar essas crises. E por isso é que a democracia é importante. Não é? Gabe-lhe o otimismo. Tem que acabar o otimismo. Sim. Eu sou otimista, acredito. Quer dizer, eu acho que a solução para os problemas da democracia não é desistir dela. Pelo contrário, não é? As crises da democracia só se superam com mais democracia, com a afirmação da própria democracia. E porque sobre os escombros da democracia vêm coisas piores. E é isso que é preciso evitar. E nestes 50 anos, neste ano do cinquentenário da democracia, é importante que haja consciência e que todos contribuam para isso, da superioridade que a democracia tem comparativamente à ditadura que tivemos durante meio século. Não creio que para isso também, de alguma forma, o eleitorado está à espera que as novas lideranças dos partidos sejam efetivamente diferentes e se desmarquem daquilo que foram lideranças anteriores e que nos trouxeram até aqui? Acho natural. E vemos um pouco um seguidismo, por assim dizer. Peço desculpa pela expressão. É importante e creio que se impõe que haja um virar de página relativamente àquilo que foi a governação dos últimos 2 anos, particularmente. E acho natural que os eleitores pretendam isso. Ou seja, estes 2 anos de governação do Partido Socialista, em maioria absoluta, é uma página que importa, de facto, ultrapassar. Agora, quando se ultrapassa uma página, é preciso que ela seja ultrapassada pela positiva e não no sentido de que fazer com que o descontentamento nos leve a posições destrutivas do género é preciso partir isto tudo, é preciso correr com esta gente toda. Não é isso. Quer dizer, nós temos um grande povo que ao longo de muitos séculos de história já deu provas suficientes daquilo que é capaz e este país tem que ter futuro, tem futuro, não é? Com este povo. E agora, é evidente que é preciso tomar opções adequadas e creio que as opções adequadas são no sentido, de facto, de haver políticas que correspondam, no fundo, àquilo que são as aspirações das pessoas, porque o problema, aquilo que provoca descontentamento e que por vezes as pessoas dizem que é descontentamento com a democracia, eu acho que não é com a democracia, é com a forma como o país tem vindo a ser governado. E eu acho que... Sim, aí tem que concordar. E quando as pessoas dizem que esta democracia não está a funcionar, o que as pessoas querem dizer com isso é que
que os problemas sociais, os problemas que as pessoas sentem no dia a dia, enfim, o dinheiro que não chega ao fim do mês, a renda de casa que é insuportável, é esse, de facto, o problema que é preciso resolver. E, portanto, encontrar soluções concretas para resolver os problemas concretos das pessoas, não assim, na base de demagogia, de prometer tudo a todos, mas no sentido de facto, encontrar caminhos que mostrem às pessoas que é possível ultrapassar esta política, é possível resolver estes problemas. Agora, em democracia, porque em ditadura não se resolve nada. Ocultam-se os problemas e eles não se resolvem. Vamos então aqui a algumas das propostas e algumas daquelas que são as bandeiras da CDU. Uma delas passa sempre, obviamente, pela nacionalização de alguns setores que consideram fundamentais para a soberania do país. Alguns deles acabaram por ter que ser privatizados por causa do acordo de memorando com a Troika. A minha pergunta, de facto, é, quando olhamos para os sucessivos governos e vemos-los a não conseguir resolver o problema da falta de professores, vemos a não conseguir resolver os problemas do SNS, vemos a prometer, por exemplo, um médico de família pelo menos para cada família, o que é que me faz a mim acreditar que, por exemplo, esse mesmo Estado tem capacidade para gerir um setor tão importante e onde cada cêntimo conta, como, por exemplo, a aviação? Bom, vamos então por partes. O problema de haver um forte setor público da economia não é uma ideia exclusivamente de comunistas, não é? Aliás, é sabido que foi uma solução encontrada após a Segunda Guerra Mundial, realmente em muitos países europeus, não é? Até em França, o general de Gaulle, que comunista não tinha nada, promoveu um conjunto importante de nacionalizações de empresas estratégicas em França, ou mesmo, aliás, aconteceu em Inglaterra do pós-guerra. E o que nós tivemos em Portugal, de facto, foi um momento, enfim, após a Revolução, em que houve a apropriação pública de setores fundamentais da nossa economia, também como resposta a uma sabotagem económica que existia nessa altura, por parte das principais famílias que tinham dominado o país durante 48 anos. Ora bem, e depois tivemos, a partir de 1989, depois da revisão constitucional de 1989, acordada entre o PS e o PSD, um processo de privatizações que não só reverteu empresas que tinham sido nacionalizadas nessa altura, mas até empresas que eram públicas desde o tempo do Marquês de Pombal, como aconteceu com os Correios, não é? E, portanto, houve um processo de privatizações. E a experiência dessas privatizações é uma experiência desastrosa a vários níveis. Nós vemos o que é que aconteceu com bancos que eram bem importantes e que foram devolvidos às suas famílias. Foi o caso da família Espírito Santo, que foi devolvido do banco, com as consequências que conhecemos. Temos a experiência da grande empresa de telecomunicações portuguesa, a Portugal Telecom, que desapareceu e que mudou de várias vezes de mãos, que se desmembrou e que hoje é a Altice, e enfim, cujos administradores, alguns deles, estão em braços com a Justiça. Temos o péssimo serviço de Correios que resultou da privatização desastrosa do CTT, que constava lá do tal memorando da Troika, e, portanto, nós podemos dizer que o país não ganhou nada com as privatizações. Seguramente houve acionistas que ganharam imenso, têm ganho imenso. Agora, o país não ganhou nada com isso. Não só teve prejuízos porque deixou de ter empresas muito lucrativas, não é? Houve uma altura em que, para fazer uma campanha contra as empresas públicas, se dizia que elas eram deficitárias. Não era a banca pública, a banca nunca foi deficitária, nunca. Os CTT não eram deficitários. E mesmo quando algumas empresas foram privatizadas, tem sido o Estado a pagar o seu funcionamento, como acontece desigualmente com empresas rodoviárias, com o setor rodoviário. E creio que não se pode dizer, por exemplo, o caso da TAP, que é apresentado por muitos neoliberais como um exemplo, eu creio que a TAP não é um ativo tóxico do país. A TAP é uma empresa que foi intervencionada, como foram outras, para poderem sobreviver. Ou seja, a EFASEC é um caso diferente, porque tem que ver com uma decisão judicial, não é? E, portanto, eu diria que a EFATEC é muito importante para o país e não deveria ter sido vendida. Creio que já que o Estado a pagou, deve ficar com ela. Não é? Aliás, o mesmo também é válido para a TAP. Ou seja, não é depois do Estado ter
investido o que investiu na TAP, que vai entregar a privados para que passem a ser eles a lucrar e o Estado ficar com os prejuízos que houve. Mas diga-me onde é que, por exemplo, a aviação, a TAP, num país onde, obviamente, Eu o turismo creio tem a que sua importância... não é só o turismo, é o turismo também, não é? O turismo também. Mas creio que é muito importante para qualquer país que se preze ter uma companhia aérea de bandeira, sobretudo porque nós temos não só o turismo, mas também temos as comunidades portuguesas. Nós temos comunidades portuguesas, designadamente, na África do Sul, na Venezuela, no Brasil, nos Estados Unidos, E temos a TAP e a TAG a lutar um contra o outro por causa da rota Lisboa-Luanda. A TAP tem aí uma importância estratégica, desse ponto de vista, e designadamente na ligação com o continente americano. E temos um serviço público que é incontornável das regiões autónomas, da Madeira e dos Açores. Não é? E, portanto, se há uma situação de dificuldade que exija uma situação de alguma emergência, que exija uma ponta aérea, designadamente para as regiões autónomas, não é sobretudo com as companhias low cost que o país iria resolver o problema. E, portanto, eu creio que, para além disso, a empresa é estratégica, enquanto haver uma companhia portuguesa de bandeira. Mas o problema mas ela de facto não é deficitária. Ou seja, o que aconteceu na pandemia é que todas as companhias aéreas foram deficitárias. E a verdade é que se o Estado alemão não tem investido na Lufthansa, provavelmente também não haveria Lufthansa. Só que a Lufthansa já pagou ao Estado alemão. Essa é que é a questão. E a TAP, certamente, que está a dar lucro. E um dos candidatos a primeiro-ministro já disse publicamente que o dinheiro não é para a TAP devolver. O dinheiro é para a TAP. Mas eu creio, foi uma das afirmações de Pedro Nuno Santos, neste caso. Sim, mas isso terá que ficar com ele. Agora, eu creio que é importante que a TAP, enquanto empresa pública, produza dividendos, ou seja, seja uma empresa rentável, tem tudo para ser. Não há razão nenhuma para que a TAP dê prejuízo em situações de normalidade. Claro que na pandemia não foi uma situação de normalidade, obviamente. Mas já havia problemas anteriores. Já havia problemas também, porque o problema também é que... E isso é que é preciso cortar de uma vez por todas, a nível das empresas públicas, é que as empresas públicas sejam geridas por comissários políticos. E esse é um problema grave, não é? Dos vários governos que temos tido, o chamado fenómeno que o antigo primeiro-ministro António Guterres dizia, o Jobs for the Boys, foi uma realidade, é uma realidade, não é? E, portanto, se as empresas forem geridas por comissários políticos sem a devida capacitação enquanto gestores, e sem que haja, de facto, uma responsabilização pelos seus atos enquanto administradores daquilo que é um bem público, naturalmente que aí é meio caminho andado para o desastre. Mas isso é outro problema. Ou seja, não é por facto das empresas serem públicas que elas são necessariamente mal geridas. Uma empresa pública pode e deve ser bem gerida. Enfim, os critérios que, se quiser, um acionista privado terá relativamente à responsabilização de um gestor que nomeia. O Estado deve pedir contas aos administradores que nomeia para as suas empresas, ou deve ser responsabilizados pelas suas opções. E nós tivemos aí, de facto, à frente de empresas públicas, embora também é preciso dizer que quando se nomeia um administrador para uma empresa pública e se diz que o objetivo é privatizar a empresa, é meio caminho andado para o desastre. Porque aí tivemos situações claras e há vários exemplos. Por exemplo, lembro de uma empresa que foi uma empresa de bandeira portuguesa, que era a Sorefab, que fazia carruagens para o mundo inteiro, não é? Na Reboleira, exatamente, e que houve uma estratégia clara de desvalorização da empresa quando foi pública. E, portanto, há claramente exemplos desses. Mas essas pessoas, de facto, deviam ser responsabilizadas enquanto gestores públicos. Não é? E, efetivamente, nunca foram. Às vezes até foram promovidos pelos maus serviços prestados. Eu vi aqui em algumas passagens sempre o PCP a nomear, a dizer que a intervenção e políticas públicas para os setores. Eu, o ano passado, fiz uma viagem, que eu já disse aqui várias vezes em vários programas, que transformou a minha forma de ver um determinado país. Fui até à China, tive sensivelmente 3 semanas na China, e aquilo que eu consegui perceber é que, de facto, existem políticas públicas, há determinadas diretrizes que vêm do Comitê Central, mas que depois há uma forte implementação dessas políticas públicas por parte também de setores privados ou de entidades privadas.
Seria esse um caminho ou o PCP pensa num outro tipo de relação com as entidades privadas? Vamos ver, não podemos transpor modelos. Quer dizer, eu creio que a transposição de modelos não é um bom caminho. Só que os resultados são bons, não é? Sim, mas deve-se avaliar quais são as experiências existentes de outros países e ver o que é que se considera que seja positivo para nós. Eu acho que a China é um interessantíssimo estudo de caso, por várias razões. Quer dizer, naturalmente que não pretendo, não acho que em Portugal, e aqui posso falar coletivamente, não achamos, o PCP não acha que se deva transpor, não é, o modelo económico ou político sequer da China para cá. Não se trata disso. Agora, há vários aspectos da experiência chinesa sobre os quais vale a pena refletir. Porque a China conseguiu uma proeza única na história da humanidade em termos de retirar centenas de milhões de pessoas da pobreza. E isso é um elemento... Nos últimos 50 anos, 75% das pessoas que saíram da pobreza foram retiradas pelos Estados Unidos. Naturalmente. Isso é uma coisa que a humanidade deve valorizar. E creio que nessa experiência tem contribuído uma forte intervenção do Estado, não é? Mas também uma relação interessante com o setor privado, mas que não é um setor privado desregulado, não é? Mas que combina experiências mistas, não é? De participação de capital privado e muitas vezes até de vários países com uma forte, de certa forma, um controle, uma fiscalização por parte do Estado e até com experiências interessantes, não é? Por exemplo, a célebre Huawei, não é? O estatuto jurídico da Huawei é uma cooperativa dos trabalhadores, ou seja, de milhares de trabalhadores da Huawei, não é? E, portanto, há experiências que são muito interessantes, que têm sido seguidas na China, e que sublinho sempre sem ter a ideia, há muitas coisas da forma de políticas e mesmo económicas que estão levadas a cabo na China, que são discutíveis, que podem suscitar dúvidas. Mas até esse pragmatismo mas isso deve ser estudado atentamente. Se me permite, até esse pragmatismo eles têm, porque uma das coisas que eu vi é que uma má decisão política é revertida de um dia para o outro sem qualquer tipo de problema, porque não está preocupado com o ciclo eleitoral, não está preocupado com... Eu não estou a defender, mais uma vez... Não há eleições. Exatamente, não estou a defender, mas isto vem de encontro com aquilo que tem sido a democracia atual e um pouco aquilo que estávamos a falar quando bebemos um cafezinho. Sim. É as promessas não cumpridas. Nós temos de ter a ideia que aquilo que se convencionou, eu acho que há um grande eurocentrismo na Europa capitalista, que é a ideia de pensar que todo o mundo tem que ter as formas políticas que nós temos. E as nossas formas políticas nem sempre funcionam, nem sempre são as melhores. Ou seja, não é o facto de às vezes usa-se o exemplo, mas em França é assim, na Alemanha é assim, está bem, mas eu também não sei se eles estão satisfeitos com isso. Portanto, temos que ter abertura ao mundo para ver que há experiências diversas de funcionamento do sistema político e que nem sempre aquelas a que nós estamos habituados podem ser as melhores. Portanto, isso obviamente deve ser sempre discutido, devemos estar abertos a essa discussão. E creio que a experiência chinesa é interessante a vários níveis e às vezes eu vejo pessoas que procuram, que combatem o meu partido, combatem o PCP, no sentido de mas diga-me lá um país onde esse comunismo, assim, dito assim, não é? Funciona. E eu digo assim, olhem, por exemplo, para a maior economia do mundo. Que funciona. Não é? Não que eu pretenda copiar tudo o que eles fazem, mas eu acho que se deve olhar para isso com interesse e com atenção. Exatamente. Esse pragmatismo acaba porque, ainda assim, a China não tem problema em ter milionários. Não tem problema em ter pessoas do setor privado que desenvolveram as suas fortunas. Eu diria que em termos de milionários convém não abusar. Sim. É verdade. Convém não abusar. Convém não abusar. De facto, naquelas 2 semanas e meia que eu lá tive, creio que o Jack Ma tinha ido fazer uma
uma conferência lá com o Comitê Central em Pequim. Vejo aqui, e deixe-me ficar só mais um bocado na parte económica, em que diz que o país precisa de uma política industrial, ou seja, uma maior industrialização. Eu creio que ao longo destes anos de existência do programa Isto é o Povo a Falar, um dos nossos convidados, que é o engenheiro Henrique Neto, tem dito isso, diz que era um setor absolutamente essencial que na economia portuguesa fosse de facto desenvolvido, mas depois uns parágrafos abaixo falam do turismo. E a minha questão com o turismo é: o turismo é provavelmente responsável pela maior precariedade laboral que existe em Portugal, mas a pandemia mostrou-nos que é um setor que qualquer flutuação pode fazer a economia estagnar de um momento para o outro. Como é que o PCP pensa que se pode equilibrar estas duas situações? Não vá abandonar o turismo, mas criar, de facto, algo digno. Nós não devemos ter uma monocultura do turismo. O que acabou de dizer é muito relevante, a precariedade no setor. Aliás, é até escandaloso que com os lucros que têm sido divulgados relativamente ao setor do turismo e com o desenvolvimento que o setor do turismo teve nos últimos anos, que os trabalhadores do setor sejam tão mal pagos e estejam sujeitos a uma precariedade tão grande. O que, aliás, de certa forma, explica a necessidade de recurso a trabalhadores imigrantes em larga medida no funcionamento do setor do turismo. E, portanto, isso é um aspecto absolutamente escandaloso. A precariedade e os baixos salários que são pagos num setor que ainda por cima tem horários de trabalho extraordinariamente penosos, não é? Uma atividade muito penosa. Agora, nós achamos que, obviamente, o país tem condições geográficas, climatéricas, para poder, é um país muito bonito, não é? E, portanto, tem todas as condições para o desenvolvimento turístico, mas não devemos ter uma monocultura do turismo, ou seja, nós não devemos aceitar a ideia de que a indústria é para a Alemanha e para a França, mas que nós ficamos aqui remetidos à indústria hoteleira. Não pode ser assim e, portanto, o país tem que dar passos no desenvolvimento da sua própria indústria. Tivemos bons exemplos no passado, eu há pouco falava da Sorefam, mas, por exemplo, o exemplo da EFASEC, que é um outro exemplo de uma indústria que deve ser preservada em Portugal, nós não devemos desistir disso. Ou Não seja, havia uma dos barcos também, sete nave, seria? Não, tivemos várias grandes empresas de construção naval, quer aqui na região de Lisboa, a Lisnave e a Sete Nave, quer os estaleiros navais de Viana do Castelo. Exatamente. Não é? E, portanto, para além de outros mais pequenos, não é? São Jacinto em Aveiro, também na Figueira da Foz, a Foz Nave. Portanto, o país já foi muito mais relevante do que é hoje em matéria de construção naval. Não é? Acha que aí a responsabilidade é de Bruxelas? Ou seja, por exemplo, o abate da nossa frota pesqueira... Há uma responsabilidade das regras impostas pela União Europeia. Quer dizer, no fundo, por isso é que nós somos muito críticos deste processo de construção da União Europeia, que tem sido ditada pelos interesses das maiores potências europeias, com subalternização dos interesses próprios dos países mais fracos como o nosso. E, portanto, a nossa capacidade produtiva tem sido alienada. Mas nós entendemos que os governos portugueses não devem desculpar-se sistematicamente com Bruxelas. Ou seja, para já como se essas regras fossem inquestionáveis, como se fosse algo tão natural como a chuva no inverno ou o calor no verão. Não é assim, não é? São opções políticas tomadas em Bruxelas. E os governos portugueses têm a responsabilidade e a obrigação de defender os interesses nacionais em Bruxelas e, portanto, não aceitar como natural aquilo que interessa aos países mais poderosos, mas que não nos interessa a nós. E, portanto, desse ponto de vista, os governos portugueses não deveriam ficar apenas com a ideia de que isto tem que ser assim porque Bruxelas manda. Não tem de ser assim. Eu acho que, e designadamente, a afirmação do país como Estado soberano junto de Bruxelas, no sentido de que há interesses que temos que salvaguardar e esse interesse passa pelo nosso desenvolvimento económico, eu acho que isso é incontornável e não tem sido feito. Creio que um dos problemas, de facto, da governação das últimas décadas tem sido a subserviência, quer dos maiores partidos, quer do PS, quer do PSD,
relativamente ao que vem de Bruxelas e ao que é decidido em Bruxelas. Bem, relativamente a algo que me apareceu aqui na política ambiental, e porque sei que também é um dos eventuais mitos que existem em relação ao Partido Comunista Português, ou medos por parte de alguns que possam eventualmente ler estas propostas, fala sobre a promoção do transporte público em detrimento de soluções que apontam para manter o paradigma do transporte individual privado. Alguém que leia isto e que pense PCP só como Partido Comunista diz assim, querem-me tirar o carro. Mas depois tivemos esta experiência deste IUC que ia ser, mas não foi sendo, talvez não volte a ser. Há os portugueses que têm carro e alguns que infelizmente têm que ter carros antigos porque não conseguem adquirir novos, têm que ter medo se de facto a política ambiental proposta pelo PCP vai ser a retirada de carros privados. Não. Eu creio que para muitas pessoas a opção de se deslocarem para o trabalho em viatura própria só existe porque não tem uma oferta de transportes públicos compatível e confortável. Naturalmente que é óbvio para toda a gente que em termos ambientais o desenvolvimento do transporte público é fundamental, não é? Compreendendo naturalmente a vontade, o desejo natural de qualquer pessoa de poder ter a sua viatura para se deslocar, para lazer, para o trabalho, se o entender. Ou seja, não há aqui nenhum anátema contra as viaturas individuais, mas há a consciência, por um lado, que ambientalmente é positivo que haja menos transporte individual, mas para isso só é possível se houver transporte público de qualidade. Mas e com recordas oferta, o que aconteceu quando foi a queda dos preços dos passes em Lisboa, que depois não havia, de facto, oferta suficiente? Isso foi uma medida muito importante pela qual o PCP muito se bateu, foi uma proposta do PCP e custou muito negociar com o Partido Socialista a aceitação dessa medida e ela devia ser aprofundada, devia-se avançar no sentido do maior embaraçamento, mas depois tem que haver uma oferta compatível, quer em termos de horários compatíveis com a vida das pessoas, de oferta suficiente e não haver, enfim, atrapalhadas como a que houve no metro há uns meses atrás, não é? Com o encerramento de uma estação, da estação do Campo Grande, provocou ali uma situação caótica, não é? Que eu vivi enquanto utente dos transportes públicos e que toda a gente, enfim, muitos milhares de pessoas, tal como eu, passaram por isso. Mas a nossa convicção é que se as pessoas tivessem uma oferta de transporte público capaz, elas próprias teriam a iniciativa de deixar o carro à porta de casa e utilizá-lo, enfim, de uma forma não tão intensa como acontece hoje. Porque nós estamos aqui a falar numa zona próxima de Lisboa, não é? Uma zona aqui no Concelho de Loures. Uma pessoa que vive no Concelho de Loures e que trabalha em Lisboa só se pode transportar de autocarro para Lisboa. E depois, e às tantas nem sabe muito bem que horas é que tem o autocarro, porque o autocarro era para ser àquela hora, mas depois àquela hora o autocarro não apareceu. Primeiro que o metro chega aqui a Loures, também vem, não vem. Temos aqui uma vasta região, muitos milhares de pessoas, para quem, quer se queira, quer não, a melhor solução para chegar a Lisboa é ir de carro. Quer dizer, e isto é mau. Quer dizer, não é aceitável que no século XXI não haja porque depois há o afunilamento na calçada do Carris, que já é histórica, a famosa corrida do Ferrari com o burro. E continua. Não é? E continua. Mesmo o túnel do Grilo, sim senhor, é importante, mas há depois o afunilamento na mesma. Ou seja, sim senhora, detrimento, mas sempre que o transporte público ofereça. Claro, é preciso. Porque aí é uma opção, acaba por ser uma opção voluntária das pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma pessoa que vive em Loures, que, tendo um transporte que lhe permita, sem os condicionalismos do trânsito, e, enfim, sem que as pessoas tenham que viajar como sardinhas em lata, chegar ao seu emprego em Lisboa é 1000 vezes preferível do que ter que ir de carro todos os dias. Com transportes públicos, serviços públicos e com o Estado a deter determinados setores importantes e estratégicos, de acordo com o PCP, CDU, neste caso, a Coligação Democrática Unida, que é Unitária.
unitária. A questão que se põe, e claro, o PCP tem sempre um foco muito grande nos trabalhadores, é os trabalhadores da função pública, e vejo que algumas das propostas passam, obviamente, para uma dignificação das carreiras da função pública. Mas uma coisa, e permita-me esta pergunta, que eu, enquanto jovem, vi em algumas pessoas e enquanto ex-atleta me surpreendeu. O PCP é defensor daquilo que são as progressões automáticas. Só porque a pessoa está há determinados anos naquelas funções, independentemente da sua eficácia ou da sua produtividade, tem que ser automaticamente promovida? Ou acha que, de alguma forma, é importante também que a função pública olhe para o público e seja cada vez mais eficiente e eficaz nos seus serviços? Vamos ver, em primeiro lugar, nós achamos que devem ser dignificadas as carreiras públicas, sem prejuízo de dizermos que os trabalhadores do setor privado são mal pagos. E que, portanto, um problema gravíssimo que o país tem é continuar a ser uma economia de baixos salários. E isso sente-se muito no setor privado, também no público, mas sente-se muito no setor privado, em que há setores de atividade em que as pessoas, enfim, vivem sujeitas ao salário mínimo, ou salários muito próximos do salário mínimo. Esse é um problema. Mas no setor público há um problema que tem que ver com a dignificação das carreiras. Nós só conseguimos ter bons serviços públicos se conseguirmos atrair profissionais para o serviço público, não sejam atraídos por ofertas melhores no setor privado. E, portanto, é preciso que, designadamente, estamos a falar de quê? Estamos a falar de médicos, de enfermeiros, de vários setores profissionais, onde só é possível manter as pessoas no serviço público se forem dadas condições de trabalho que não sejam inferiores àquelas que eles podem oferecer no setor privado. O problema das carreiras. Eu creio que o problema que se criou no nosso país, por razões economicistas, foi a de bloquear administrativamente a progressão nas carreiras. Isso foi feito de diversas formas. Olha, nos professores foi feito através de fazer de conta que o tempo, obrigá-los a viajar no tempo, ou seja, acordarem 9 anos depois como se o tempo não tivesse passado, não é? E, portanto, foram-lhes roubados, deixem-me usar a expressão, embora ela possa ser às vezes criticada por ser muito forte, mas anos de tempo de serviço, como se eles não tivessem existido. Através de sistemas de avaliação com bloqueamentos inultrapassáveis, por exemplo, a história das cotas, ou seja, no determinado serviço só pode haver 5% de trabalhadores excelentes, os outros não podem ser excelentes, por muito excelentes que sejam. Isso é completamente absurdo. Também pode acontecer. Completamente absurdo. Pode sair uma fornada em que todos os bolsos estão bons. Tivemos situações em que houve trabalhadores de vários serviços públicos em que os seus avaliadores diziam: pá, você foi muito bom, mas olha, eu não posso dar mais do que 5% de excelentes e já tenho aqui outros que também são excelentes. Porque depois há esse problema. Como é que se decide? Ou seja, como é que se decide que um é mais excelente que o outro? Não é? E, portanto, quando criamos obstáculos administrativos à progressão, coloca-se depois o problema na discricionariedade da avaliação. Qual é o critério? Quem é que avalia? Com base em quê? Não é? E, portanto, eu creio que tem que haver aqui várias formas. Uma, eu creio que a questão do tempo de serviço não deve ser ignorado. Eu acho que não se deve criar uma situação em que uma pessoa, a menos que tenha uma avaliação desastrosa, possa estar 20 anos num serviço sem ter qualquer progressão, não é? E isso acontece em alguns setores da atividade. Sim. Não é? Professores, eu costumo receber aqui sindicatos de professores, há professores com 25 anos e nem efetivos estão onde ainda andam em situações como, por exemplo, nas forças de segurança, em que a progressão depende de haver vagas no posto superior e depois há promoções que são por escolha, cria-se uma situação de discricionariedade, faz com que às vezes as pessoas estejam muitos anos, não é? Muitos anos na mesma situação. E, portanto, eu creio que tem que haver aqui uma forma de que o tempo não seja irrelevante em termos das progressões, encontrar uma forma adequada em função do tempo, e depois tem que se encontrar também formas de avaliação que permitam valorizar o mérito, com o problema, de facto, sublinho isso, não é um problema fácil, mas encontrar formas objetivas de avaliação que não seja a pessoa é promovida porque agrada ao chefe, não é? Com o que isso
pode representar Só que depois, não é? é uma cultura Mas tem que ser contrariada. em Portugal, e permita-me a provocação, e sobretudo é se uma o cultura chefe, muito partidária também. Ora, é isso que eu ia dizer. E sobretudo se o agradar ao chefe tiver que ver com algum cartão partidário. Muito bem. Vamos só aqui a um setor, e já temos só 10 minutos de programa, a conversa de facto vai se desenvolvendo. Relativamente à habitação, que de facto tem sido um dos grandes problemas, o PCP, em muitas das suas propostas, fala em construção com preços controlados, o aluguer com valores acessíveis. Fala também que, por exemplo, a banca, quando houvesse a devolução de uma casa, a dívida deveria imediatamente ficar saldada. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi a revogação da lei dos despejos. E vou-lhe dizer porquê. Porque eu senti um pouco que é o Estado admitir-se das suas funções, permita-me a expressão, porque o artigo 18 da Constituição da República Portuguesa diz que o Estado não pode esvaziar um direito para assegurar outro direito, nomeadamente o direito da propriedade privada para assegurar o direito à habitação. O que o Estado deveria fazer é defender o direito à propriedade privada e ter preparadas respostas para quem eventualmente necessite de uma habitação porque não pôde cumprir com os seus compromissos. Ou acha que isto é demasiado violento de se dizer? Em determinadas circunstâncias será. Ou seja, porque nós temos que avaliar as coisas relativamente às consequências concretas que elas têm, não é? E o que nós vimos com a tal lei dos despejos, da antiga ministra Assunção Cristas, foi ver situações que chocam, situações chocantes, de pessoas que, devido ao aumento das rendas, tiveram que abandonar as suas casas. E pessoas numa situação de grande vulnerabilidade, não é? Nós temos vindo a assistir ao processo de expulsão das populações, particularmente as mais idosas, da cidade de Lisboa, para que as suas casas sejam utilizadas em alojamentos locais ou sejam usadas para a especulação imobiliária. E isso não pode ser assim, ou seja, tem que haver um equilíbrio social nas medidas que sejam tomadas. Claro que a política de habitação exige várias medidas que têm que se conjugar. Quer dizer, nós temos que ter uma oferta pública de habitação que não temos, porque isso é fundamental, ou seja, se não houver um empenhamento do Estado na construção de habitação acessível às pessoas, o problema do acesso à habitação não pode ser deixado exclusivamente nas mãos do mercado, porque senão muitas pessoas, né, nós sabemos que se o mercado não for regulado, torna-se uma selva, e aí prevalece a lei do mais forte. E isso tem que ser evitado, isso tem que ser evitado, tem que haver promoção da habitação pública e tem que haver regulação da oferta privada de habitação a vários níveis. E aí nós estamos perante uma tempestade perfeita, que tem sido o aumento das taxas de juros para quem tem habitação própria. Quem tem habitação própria ou é muito rico ou fez um empréstimo. E, portanto, o que acontece é que a esmagadora maioria das famílias que têm casa própria fazem com grande sacrifício e o aumento das taxas de juros representou para muitas famílias grandes privações, algumas a ter mesmo de perder a casa e outras a terem grandes sacrifícios para poder continuar a pagar. E com as rendas, se não houver um travão ao aumento das rendas, temos uma situação semelhante, em que as pessoas têm que procurar encontrar uma casa mais pequena, têm que sair do centro da cidade e tentar ir para a periferia, e, portanto, com todas as dificuldades que daí decorrem. E, portanto, eu creio que, obviamente, que a propriedade privada do parque habitacional tem que ser conjugada com alguma preocupação social de defesa das famílias e das pessoas mais vulneráveis, através de travões ao aumento das rendas, ainda que isso possa depois ser negociado alguma forma de compensação de senhorios que sejam objetivamente prejudicados por isso. Porque existem alguns senhorios que foram trabalhadores. Eu conheço alguns trabalhadores do turismo no Algarve que conseguiram com os seus aforros comprar mais uma ou duas casas que eram para os filhos quiseram ir para outras casas e eles oferem rendimentos que lhe saíram do corpo. Sem dúvida. E daí que é preciso, tem que haver equilíbrio nas soluções que sejam encontradas e ver soluções concretas. Mas há um problema que tocou, que eu acho que vale a pena referir, que é a questão da dação em pagamento das casas aos bancos. Porque é uma coisa, nós assistimos a uma situação inaceitável, que é o banco faz uma avaliação da casa
num momento em que Faz um empresta o empréstimo. dinheiro e depois quer fazer outra, não é? No momento em que lhe seja, em que a pessoa dê a casa como dação ao pagamento de uma dívida, então aí a casa já vale muito menos. Isso não é aceitável de maneira nenhuma. Quando no mercado, se calhar, até vale mais. E por isso é que nós defendemos uma solução como existe aqui na nossa vizinha Espanha, que é Exatamente. a dação da casa que Quita extingue a dívida, não é? a dívida. Quer dizer, é uma coisa completamente chocante e absurda que a pessoa fique sem a casa e ainda fique com a dívida. Muito bem, deixe-me deixar-lhe aqui outra provocação. Esta porta foi aberta por si quando disse que havia, de facto, famílias que controlavam determinados setores ainda no tempo da ditadura. Mas, obviamente, nesta democracia que vai celebrar 50 anos daqui a um par de meses, assistimos a corrupção, assistimos a nepotismo, assistimos autenticamente famílias, não só dentro de partidos, mas completamente dentro da mesma solução governativa, assistimos às portas giratórias, assistimos a conflitos de interesses e assistimos, por exemplo, a um primeiro-ministro que deixa de ser primeiro-ministro para ser presidente da Comissão Europeia, tenta com que não haja Brexit e depois vai ajudar a Goldman Sachs a fazer e a entender-se no Brexit. Porquê é que os portugueses têm que continuar a confiar nesta estrutura política que nos tem mostrado precisamente isto que eu acabei de escrever? Pois, eu acho que essa questão é extremamente relevante e deve ser vista com objetividade e sem entrarmos numa situação que é, enfim, de algum desvario. Vamos ver. Eu creio que há um problema de fundo, que é a promiscuidade entre o exercício de funções públicas e os interesses privados. E os exemplos que está a falar é disso que estamos a falar. É disso que estamos a falar. Ou seja, quando olhamos para os processos que envolvem o anterior primeiro-ministro José Sócrates e o Grupo Espírito Santo, no mesmo processo, não é? Quando vemos isso, não é? A promiscuidade entre políticos que saem do governo para ir para o Goldman Sachs, que foi o caso de José Manuel Durão Barroso, mas foi o caso da antiga Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, que foi para a Global Arrow. O caso do antigo ministro José Luís Arnaud, que é o CEO da Brisa, não é da Brisa, da Brisa, o antigo ministro da Economia, que é o CEO da Brisa, Pires de Lima, Da Vinci, está na Vinci, da Vinci, exatamente. Ou da Luz ao E, portanto, temos muitos casos desses Luís que Mira Amaral, que são as ser, tais não é? chamadas portas giratórias que deviam ser impedidas por várias formas de o fazer. Aliás, o PCP apresentou um projeto de lei nesta legislatura precisamente para que não só estabelecer um período alargado em que quem exerceu funções públicas não possa exercer funções privadas no setor que tutelou enquanto membro do governo, mas também sancionar as empresas que façam esse tipo de recrutamentos, privando-as designadamente da obtenção de quaisquer criando talvez apoios um período públicos. de nojo, talvez. Não poderem ter quaisquer apoios públicos se fizerem contratações dessa natureza. Pronto, esse é um problema. Isso deve ser resolvido, mas é essa a questão de fundo, é essa promiscuidade que existe. Depois, é preciso dizer algumas coisas. Primeiro, houve, ao longo de determinados momentos, progressos legislativos em matéria de combate à corrupção que explicam que haja processos em curso. Ou seja, aquilo que se sabia do tempo da ditadura é que não havia corrupção. Porquê? Porque quem denunciasse era preso. Mas já viu que os dois que se resolveram-se com a morte das pessoas. Agora, o problema caso que temos... do Rendeiro e o outro caso do BPN. Mas o Rendeiro foi condenado. Certo. Ele foi condenado, fugiu e depois foi apanhado e depois acabou por se suicidar. Mas certo. A justiça... Mas isso não me parece fazer justiça. Que a justiça ela funcionou tardiamente, mas funcionou. O que é preciso... E, portanto, é preciso ver o seguinte. Que há mecanismos legais para combater a corrupção? Há. Mecanismos legais há porque os crimes existem. Os crimes existem e as pessoas podem ser perseguidas por eles, não é? Pronto. Depois o que é preciso? É preciso que as autoridades judiciárias e policiais, realmente a Polícia Judiciária, tenham os meios necessários, designadamente, para conseguir detectar e provar esse tipo de crime que é complicado, porque se passa tudo no ciberespaço, não é? E até terem formação para tal. Estamos mesmo exatamente. nos últimos Portanto, eu segundos. queria só dizer o seguinte, que a corrupção ser combatida e haver processos que envolvem antigos membros do governo, responsáveis políticos, é um ganho da democracia.
Isto só é possível em democracia. E por isso é que é precisamente através da valorização desses ganhos que é possível combater a corrupção e agora, obviamente, dotar as entidades com os meios necessários para fazer. Muito bem. António Filipe, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Conversa Espero que se tenha sido muito agradável. sentido bem recebido. bem. Obviamente ficam muitos outros Muito temas bem. por Fica para a falar. próxima. Quem sabe numa próxima oportunidade. Muito obrigado a si que Obrigado. nos acompanhou. Já sabe, pode rever estas conversas no nosso canal de YouTube. Resta-me agradecer. Desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã à mesma hora. Muito obrigado e até amanhã.